Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar o kit de aprendizagem do latim, publicado pela editora Quirion, e são obras escritas pelo professor Frederico Lourenço. Vem nessa capa protetora aqui, bem desenhada, né, bem interessante, dois livros. E esses dois livros, que nós temos a Nova Gramática do Latim, aqui em capa azul, e também o livro Latim do Zero, aqui em capa vermelha. Então, esses dois livros, escritos pelo professor Frederico Lourenço, vão dar a base para aprender a língua latina, especialmente quanto à sua estrutura, sua gramática, vocabulário, etc. O professor Frederico Lourenço, ele é muito conhecido na área das clássicas, como sendo um dos grandes expoentes do nosso tempo, sobretudo em se tratando aí de textos, de traduções, de apresentação das línguas, de estudos, etc. Né? Então, o professor Frederico Lourenço, ele nasceu em Lisboa, ele é de Portugal, né? E nasceu em 1963. Ele é filho de um filósofo, escritor e filósofo, né? Que é o Manuel Lourenço. E lá em Lisboa ele obteve a licenciatura, o doutoramento, etc. Foi professor de 1988 a 2009 em Lisboa e depois passou a ser professor na Universidade de Coimbra, onde atualmente ele atua na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Né? Foi tradutor da Odisseia, tradutor da Ilíada, tradutor da Bíblia, tradutor de Eurípides, de Sófocles, dentre outros escritos. Então é um grande professor dentro dessa área das clássicas e é um grande momento, né, ter aqui a publicação no Brasil dessas obras, que eu poderia dizer que são obras que todo latinista, todo aquele que gosta de estudar a língua latina deveria ter em sua biblioteca, porque é um símbolo mais do que uma obra propriamente, né? Nós sabemos que o latim ele foi ensinado e estudado, falado, etc., nas universidades até o século XVIII, mais ou menos, era bem intenso o estudo latim, a ponto de que nós vemos que as obras dos principais filósofos, dos principais pensadores cientistas eram escritas em latim, e com o passar do tempo houve um certo declínio do estudo dessa língua, foi ensinada nas escolas, mas até a década de 60, e aí depois da década de 60 reduziu muito a quantidade de livros publicados que tratam sobre o latim, que apresentam um grau de profundidade. Né? Infelizmente isso aconteceu, um certo declínio do estudo da língua. E agora, com o passar do tempo, houveram novas abordagens, tentativas de apresentar novos métodos, né? E aqui o professor Frederico Lourenço, então, apresenta essas duas obras que vão complementar essa jornada da língua latina de vários séculos, com várias publicações. Né? O primeiro livro é A Nova Gramática do Latim. Por que uma gramática do latim, sendo que já existem várias? A grande maioria das gramáticas que nós temos publicadas no Brasil são ali até por volta da década de 60, 70, né? Porque ainda existia o ensino de latim nas escolas. Depois desse período, nós temos um certo vácuo de tempo de publicações, algumas publicações esporádicas de alguns professores, né, que nós temos, e então nós temos agora uma renovação com uma abordagem diferenciada de um professor que ainda está vivo, que lida com essa língua latina por vários anos, né, décadas, ele faz os estudos dessa língua, atuando então como professor, como tradutor, etc. Né? E aqui ele então apresenta uma abordagem própria da gramática do latim. É uma gramática que você vai ter a apresentação dos conceitos basilares da língua, questão da estrutura, também apresentando vocabulário, sempre com vários exemplos, né, com várias apresentações. No final do livro tem aqui uma vocabulário essencial da língua latina, são os vocabulários mais importantes que você tem que saber para ter aí um bom aprendizado dessa língua. Então aqui em três partes que ele divide essa gramática. A primeira parte é a morfologia, ele vai tratar sobre substantivos, sobre os verbos, sobre os adjetivos, pronomes, etc., né, na parte de morfologia. Depois a parte de sintaxe, ele apresenta as condições, preposições, a sintaxe em seus vários modos, um guia prático de orações subordinadas. Depois, na terceira parte, ele coloca como título de vária, né, onde apresenta numerais, noções de fonética histórica do latim, que é uma parte bem interessante do livro, noções de métrica também, para quem quer entender a poesia latina, que é muito interessante, noções de métrica da prosa também,
dados romanos, abreviaturas romanas e o vocabulário, antologia de textos, né? No final, ele coloca aqui vários textos para que você possa ter aí um estudo, né? Para que você possa fazer uma sua própria tradução, né? O livro tem cerca de 450 páginas, contendo então essa gramática, vai te complementar. Se você já tem outras gramáticas da língua latina, é bom ter esse aqui, porque é uma nova abordagem e o professor e é da atualidade, né? Na contracapa está escrito o seguinte: essa nova gramática de latim é uma obra moderna e atualizada, escrita pelo mais importante dos mestres de estudos clássicos de Portugal. Um livro fascinante capaz de revelar ao falante do português mistérios sobre sua própria língua, bem como introduzi-lo à leitura efetiva de textos latinos. São muitos méritos dessa gramática, que, ao lado das lições de latim do zero, compõe um material completo para o estudante que queira, de maneira leve e instigante, compreender aspectos estruturais históricos do latim, bem como das atuais línguas românicas, adentrar o mundo da cultura latina e formar-se mais profundamente no uso de nossa língua pátria. Então, aqui muito interessante, uma nova abordagem gramatical do latim. E aqui nós temos o outro volume, que é o Latim do Zero. Esse livro ele é peculiar porque o professor Frederico Lourenço, diante de um dos momentos mais dramáticos que nós vivemos na atualidade, né, que foi aquele momento onde ocorreu aí um vírus, né, que acabou vitimando várias pessoas pelo mundo, né, ele aproveitou esse tempo que existia então para que ele pudesse apresentar esse estudo na internet. Ele criou uma página no Facebook, né, chamada Latim do Zero, e lá ele ia apresentando suas lições. Parte por parte, ele iria apresentando ao longo do tempo, e as pessoas iam comentando, tirando dúvidas. Então ele reuniu todas as lições que ele apresentou lá nessa página e formatou isso em um livro. Então, diante de uns momentos dramáticos da história da humanidade, resultou em uma obra essencial aqui para compreender o latim, apresentando suas bases. Essas duas obras elas estão relacionadas porque esse livro do Latim do Zero ele faz referência a aspectos gramaticais da nova gramática de latim. Então, por isso que é um combo, né? Que você tem que adquirir os dois livros que estão interligados propriamente. Na contracapa desse livro, nós temos escrito o seguinte: a história desse livro tem início em 2020, quando o professor Frederico Lourenço, para driblar o período de reclusão, deu continuidade ao seu trabalho por vias digitais com a publicação de pequenas lições e, em tempo recorde, obteve milhares de seguidores. A sua reunião em livro visa agora a proporcionar um ensino mais sistemático e mais aprofundado. Começando do zero e passando tanto por questões linguísticas como por temas de cultura e literatura latinas, para o ingresso nos quais são privilegiados textos autênticos, o aluno é guiado até uma leitura efetiva de dois dos maiores poetas latinos, Virgílio e Horácio. Ao lado da nova gramática do latim, esse livro compõe um material completo para o estudante que queira, de maneira leve e instigante, adentrar o mundo da cultura latina e formar-se mais profundamente no uso de nossa língua pátria. Então aqui é bem interessante. Esse livro, Latim do Zero, eu diria que é para quem compreende a gramática. Então eu acho que você tem que ler primeiro a nova gramática do latim, compreender aqui os termos que são utilizados da gramática, né, e aqui ler o latim do zero. Eu diria que aqui você vai ter um grau de aprofundamento, de análise de frases, de orações, um método da leitura, como ele mesmo sugere, né, em que vai apresentar trechos, frases e orações aqui também. Existe também uma parte com uma tradução que ele coloca da Eneida, com os cantos 1 e 2, uma parte com a tradução do Horácio, e também apresenta aqui logo no final várias notas, né? Então é uma obra que vai te apresentar, são mais de acho que 50 lições, né? Se não me engano, isso, 50 lições, e depois apresentando essas traduções que ela coloca ao final. Então são duas obras boas para a compreensão do latim, com uma nova abordagem do professor Frederico Lourenço, que já é reconhecido como um dos grandes professores da língua latina e que está cada vez mais apresentando novas traduções, se destacando, enfim. E agora com esse lançamento aqui no Brasil, né, que vai ajudar e auxiliar muitos brasileiros a aprenderem a língua latina. Essas obras já tinham sido publicadas lá em Portugal,
mas como é um preço inacessível, né, para os brasileiros adquirirem, a editora Quirion então adquiriu os direitos e fez a publicação aqui no Brasil por um preço muito mais acessível e muito mais interessante para os brasileiros, né? Então aqui 2 exemplares que vão ter aqui esse ensinamento da língua latina. Realmente um marco para a publicação em língua latina no Brasil, porque é um professor que está vivo, que é reconhecidamente como um ótimo professor, e apresentando então essas obras. E eu diria que são livros que deveriam ser estudados e analisados, especialmente nos cursos de letras, né? Os professores de ensino do latim, os professores que estão ensinando especialmente letras portuguesas, né? Tem aqui uma boa base gramatical, uma base de estudo dessa língua. Então vale a pena adquirir para todos os amantes da língua latina, para todos os amantes dos clássicos e para todos aqueles que querem ainda manter nosso mundo civilizado, nosso mundo racional e de acordo com aquilo que é bom e de acordo com aquilo que é frutuoso, com aquilo que pode proporcionar boas coisas. E o latim é isso, né? O latim ele é mais do que uma língua, né? Ele é um símbolo civilizacional. E com isso, nessa obra, você vai ter então a apresentação de um professor que está ali se esforçando diariamente por mais de 30 anos no estudo da língua, então com essas obras aqui. E a editora Quirion, né, que vem sempre publicando livros que tratam sobre clássicos, livros que são voltados para essa vida intelectual, realmente é uma editora que você tem que abraçar. Você pode conhecer os outros livros do catálogo da editora Quirion para adquirir, né, porque quanto mais livros você adquirir da editora, você vai estar incentivando os trabalhos que eles estão desenvolvendo, e certamente que esse trabalho aqui foi um trabalho muito pertinente e que tem aqui o seu devido lugar, né? A nova gramática do latim do Frederico Lourenço e latim do zero. Então é isso, fica a recomendação aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, e é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.